Olá, eu sou o pastor José Carlos e eu trago aqui mais uma reflexão para o teu coração. Eu quero falar hoje sobre a família e a igreja, tá? Bom, a família é uma extensão da igreja, tanto quanto a igreja é uma extensão da família. Falando em família, né? Vamos nos reportar a base da família, né? Quem criou a família, quem estabeleceu foi Deus. E Jesus, o Filho de Deus, para vir ao mundo, ele precisou de uma família. Jesus poderia vir ao mundo de um modo muito diferente, como um anjo, por exemplo, né? A gente vê na Bíblia a aparição assim de muitos anjos e tal, mas Jesus ele preferiu nascer no seio de uma família. Ele poderia simplesmente aparecer na terra do nada, assim, surgir do nada, como a Bíblia fala de Melquisedeque, né? Que ninguém sabe até hoje quem foram os pais de Melquisedeque. Inclusive é a referência do sacerdócio de Jesus Cristo. Então Jesus ele poderia simplesmente ter aparecido, acabava todo o problema, né, da deidade dele. Mas porque Jesus nasceu no seio de uma família e enfrentou problemas. Porque até os discípulos, os fariseus, não, a gente sabe de onde Jesus é, a gente conhece a família dele, como é que ele pode ser o Filho de Deus? Então, a gente vê assim que Jesus, vindo ao mundo, ele valorizou a família. Porque ele preferiu nascer dentro de um contexto familiar. Jesus teve pai, Jesus teve mãe, Jesus teve irmãos e irmãs aqui na terra, e segundo o relato bíblico, Jesus lhes era submisso. Jesus era submisso a seu pai, Jesus era submisso a sua mãe. Olha o que diz o texto em Lucas capítulo 2, versículos 51 e 58. Então, descendo com eles, foi para Nazaré. Eles era submisso, e sua mãe guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus, ele teve um crescimento comum, como toda criança, né? Só que de uma maneira diferenciada. E outro texto diz: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então Jesus tinha 4 irmãos, então eram 5 ao todo, né? E sem falar das irmãs também. Alguns falam que eram primas e tal, mas não sei que Jesus teve uma família normal, tá? E ao fazer isso, ao se condicionar a nascer no seio de uma família como qualquer ser humano nesse mundo, Jesus dignificou a família, dando a ela um alto valor, como se pensasse: bom, já que eu vou ter que ir para lá, para a terra, então eu quero nascer e crescer no seio de uma família como todo mundo. E assim aconteceu. Por outro lado, Satanás, vendo que não podia impedir a vinda de Jesus ao mundo, tentou matá-lo. A gente sabe, né, toda a história lá, Herodes dizimando lá as crianças lá da aldeia de Belém. O rei Herodes tentou, Satanás instigou o rei Herodes para tentar matar Jesus, e assim assassinou todas as crianças abaixo de 3 anos ali na aldeia de Belém, já que se dizia que Jesus era o rei de Israel, e Herodes não aceitava essa condição, né? Quando os magos foram lá para saudar o recém-nascido rei dos judeus, Herodes ficou preocupado e aí mandou matar as crianças. Então, Satanás, ele vendo que não podia, né, impedir a vinda de Jesus, ele tentou matar assim que nascesse, já que Jesus estava condicionado à natureza humana, mas o diabo fracassou, porque Jesus ele estava condicionado à natureza humana, mas ele era o Filho de Deus, gerado de Deus, ele era o próprio Deus. Mas, enfim, o diabo não se deu por vencido, porque ele sabe que a família é a instituição mais sublime da criação. Afinal, é no contexto da família que se cumpre a ordem de Deus: crescei e multiplicai. E com o crescimento e a multiplicação de todos os seres humanos, a glória de Deus então se estabeleceria sobre toda a face da terra. Então, em oposição ao plano de Deus, o diabo ele vem trabalhando desde o princípio, né, intensamente no sentido de destruir as famílias, distorcendo os seus valores, banalizando as alianças, os compromissos, sexo sem compromisso, a descartabilidade dos relacionamentos familiares. Tudo isso o diabo vem promovendo e, enfim, corrompendo a natureza humana.
Mas onde estará a solução então para esse problema, já que o diabo tem investido tanto nas famílias e a gente vê aí um número de divórcios maior do que o número de casamentos, e sem falar de outras aberrações que a gente tem visto por aí, né? A solução, obviamente, está na igreja. Família e igreja coexistem numa relação muito profunda, até mais do que se imagina. Família não pode ser dissociada da igreja, e igreja não pode ser dissociada de família. Então, a igreja deve cuidar das suas famílias. A igreja deve valorizar as suas famílias e ensinar os valores, né? As pessoas que estão se casando, as pessoas que estão pretendendo se casar, elas têm que ser ensinadas a respeito dos valores divinos para a família, como compromisso, como aliança, como perdão, como ser pai, como ser um bom marido, como ser uma boa esposa, enfim. E essas coisas têm que ser ensinadas na igreja. Não é a escola que vai ensinar, e não é as novelas que vão ensinar, não é a televisão que vai ensinar. Está nas mãos da igreja ensinar esses princípios. Amém? Então, a igreja deve cuidar das suas famílias, defendendo os valores e práticas imutáveis que estão contidos na palavra de Deus. Lembre-se, nós não vivemos sobre o espectro da cartilha do mundo, nós não vivemos sobre os ditames do mundo, nós não seguimos seus rudimentos, somos povo santo, propriedade exclusiva de Deus, e como Deus é santo, Ele quer que nós também sejamos santos. Então nós temos o nosso próprio manual de instruções, que é a Bíblia. A Bíblia é o nosso material, é o nosso manual de instrução. E quantas famílias, amados, têm sido restauradas, têm sido fortalecidas através da palavra de Deus? Quantos casamentos, né, que já estavam fragmentados, já não se tinha mais esperança, e de repente a palavra de Deus entrou ali, o Espírito Santo fez ali uma obra tremenda. E é isso que Deus quer fazer nas famílias através da igreja. No entanto, Satanás ainda vem tentando, né? Ele não para nunca, ele vem tentando enfraquecer a sua igreja na sua base, que é a família. Satanás tem influenciado nos relacionamentos entre marido e mulher, tem influenciado na criação dos filhos. Hoje, nós vivemos de terceirizações até na esfera da família, né? O pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, então os pais terceirizam a educação dos filhos numa creche ou em frente a um aparelho de televisão, ou na internet, ou um celular. Não queremos mais ter trabalho, dedicar tempo para os nossos filhos. Dá a impressão que criar filho hoje é perda de tempo. Então a gente vai trabalhar, as mulheres, as mães vão trabalhar, os pais vão trabalhar e deixa os filhos aos cuidados de uma babá, deixa os filhos aos cuidados de uma creche. E os pais privam os filhos da maior necessidade que os filhos têm. Às vezes o pai ele quer dar do bom e do melhor para o filho, mas você sabe o que é o bom e o melhor para o filho? Não são presentes, não são coisas de luxo, não são roupas de grife. O bom e melhor para o seu filho é a sua presença, pai. É a sua presença, mãe. O seu filho, o que ele mais precisa é a presença dos pais na vida deles. E a Bíblia tem instrução sobre isso. Então, o diabo, ele tem tentado ocupar a mente dos casais, dos pais, sabe, para trabalhar, para adquirir isso, para poder ter um lar feliz. E muitas vezes, nessa ânsia de querer ter um lar feliz, acaba promovendo a desgraça do lar, porque daí a pouco, quando ele vai ver, o filho já cresceu, o filho está envolvido com drogas, o filho está depressivo, porque os pais não deram a atenção que o filho precisava, porque acharam que o filho precisava ter uma calça de marca, uns tênis de marca, um celular de último modelo, mas não, o filho precisava mesmo era da presença dos pais, mesmo que fosse para repreender, mesmo que fosse para ensinar ou até para abraçar. Precisamos dos pais. Então, Satanás ele vem trabalhando aí para poder enfraquecer os laços familiares, e a gente tem visto o resultado disso, terrível. O diabo sabe, amados, que famílias enfraquecidas tornam as igrejas enfraquecidas. Igrejas fracas não ameaçam o reino de Satanás, pelo contrário, fortalecem o seu domínio. Nós que somos pais, somos mães, né? Os pais e mães, chefes de família, temos o futuro da igreja em nossas mãos. Deus conta conosco para fortalecer a sua igreja. Veja algumas dicas. Primeira, seja exemplo para o seu filho em seu comportamento. Para com aquele negócio de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço.
né? Não, seja exemplo para ele na palavra e principalmente no procedimento, no comportamento. Segundo, seja frequente na igreja. Terceiro, seja um ofertante, invista na obra que você está inserido e ensina seu filho também a ser ofertante, a ser dizimista fiel. Quarto, passe uma imagem positiva para ele sobre a igreja e sobre seus líderes. Quinto, não julgue nem critique as pessoas, nem os seus líderes, especialmente na frente de seus filhos. Sexto, corrija-os para evitar o constrangimento de que outras pessoas o façam. É tão desagradável, né? Nossos filhos serem corrigidos por outras pessoas, mas então você deve corrigi-lo. Sétimo, monitore seus filhos, saibam o que eles acessam na internet, por onde andam e o que eles fazem nas horas vagas. Lembre-se, privacidade é coisa de gente grande ou de quem tem algo a esconder. Então, seu filho não tem nada a esconder de você. Não deve. Então, seu filho não deve ter senha no celular, não deve ter senha no computador. Você tem que monitorar ele o tempo todo, porque se você não fizer isso, outras pessoas vão fazer. Cuida do seu filho, pai, mãe. Tá? E oitavo, estimule-os a ler a Bíblia e orar frequentemente. Isso vai mudar a mentalidade dos seus filhos ou vai formar neles uma mentalidade espiritual bem fundamentada. 9. Pai e mãe, pastoreie seus filhos. Seus filhos, eles devem ser pastoreados principalmente pelo pai e pela mãe. E concluindo, enquanto as pessoas, amados, estão preocupadas em preparar um mundo melhor para os seus filhos, elas deveriam se preocupar em preparar filhos melhores para o mundo. Né? Que Deus te abençoe. Se você é pai, se você é mãe, então que essa palavra sirva de norteadora para você, sirva de um incentivo, uma motivação para você criar bem seus filhos na disciplina e na palavra do Senhor. Amém? Até lá, nosso próximo encontro, tá? Deus te abençoe.